Bom, pois é. São Paulo 2, Corinthians 0. Mais uma postura covarde do Corinthians em clássicos. De novo, né? Incrível, né, cara? Que quando sempre quando o Corinthians vai jogar clássico, seja contra o São Paulo, seja contra quem for, o Corinthians entra em campo borrado. Bom, um Corinthians preguiçoso, um Corinthians sem personalidade, um catado dentro de campo. Cara, um futebolzinho pobre que apresenta o Corinthians do Dorival mais uma vez. Bom, começando pela escalação. O Corinthians começa o jogo num 4-4-2 losango, né, cara? Com o Félix Torres de lateral, meu irmão. O Félix Torres de lateral já quis dizer muita coisa. Mas, aí quem era esse cara? Acho que era o André Ramalho. André Ramalho, Kaká e o Bidu na esquerda. Bom, cara, aí o meio-campo com o José Martinez de primeiro volante, o Bidon pra auxiliar o Martinez na marcação, que todo mundo sabe que não dá certo, e o Carrilho aqui pra fazer esse tripé e deixar o Garro mais à frente. E aí lá na frente Memphis e Romero. Bom, cara, a escalação. Acho que não dá pra colocar tanto na conta assim do Dorival, porque ele colocou aquilo que ele tinha de melhor. Acho que a única crítica que dá pra fazer é que talvez ele tenha deixado o Ranieri no banco. Talvez, mas acho que talvez não teria mudado muita coisa. O Félix Torres de lateral. Cara, o Félix Torres de lateral. Parabéns, Augusto Melo. Parabéns, Fábio Soldado. Empresta o Fagner pro Cruzeiro, paga metade do salário dele para ele ser titular, para jogar com o Félix Torres improvisado de lateral direito. Ó, não só eu, mas eu e a torcida corintiana, e toda a torcida corintiana. A gente espera que ontem tenha sido a última partida do Félix Torres com a camisa do Corinthians. Ó, meu irmão, ontem foi a pá de cal. Que esse cara não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, velho. Bom, o Corinthians somou 1-0, né, cara? Com 32 minutos do primeiro tempo. Com uma troca que o Luciano ele vai costurando. E ele manda no cantinho do Hugo. E aí o segundo gol foi na base do... Cara, o Félix Torres. Cara, a maneira como ele ficou, mano. Cara, o São Paulo perdeu. O São Paulo não tinha, aliás, o Lucas e o Caleri, que ambos estavam lesionados. Não tinha o Enzo Dias, que passou mal no aquecimento. Perdeu o Oscar com 15 minutos. Ou seja, não tinha meio time. E ainda assim nem precisou forçar pra vencer o Corinthians. E se tivesse forçado, teria sido 3-4. Te digo mais. Só não foi 3-4 porque aquele Gonçalo Tapia e aquele Cedric lá, os dois são ruins, que são uma desgraça, meu irmão. Entendeu? Agora, isso precisa ser falado urgentemente. Ou o Dorival, ou o Fábio Soldado, alguém tem que dar uma justificativa. Qual foi o motivo do Memphis ter sido substituído no primeiro tempo? Ah, ele deu stream leak, que não sei o que. Cara, eu concordo, cara. Ele tá se arrastando em campo, tá andando em campo. Concordo. Mas espera aí. O cara ganha um salário assombroso, ganha o maior salário do elenco. Ninguém aguenta o Memphis, isso é fato. Em campo. Ele é individualista? É. Ele não volta pra marcar? Não, não volta. Ele se acha? Se acha. Mas, meu irmão, o Memphis em uma bola, ele pode decidir o jogo, truta. E veja, mesmo o Memphis, ele
Mal. Ele ainda deixou o Romero numa condição de fazer o gol, truta. É que o Romero é o Romero, meu irmão. Quantas vezes o Memphis já deu esse passe pro Yuri Alberto e foi gol? Inclusive, a gente ganhou o Paulista em cima do Palmeiras lá no Allianz Parque, com o Memphis dando esse passe pro Yuri Alberto e deixando o Yuri Alberto em condição de fazer o gol. Só que não, meu irmão, é o Romero, velho. E não me vem com esse papo de que o goleiro de São Paulo fechou o ângulo. Fechou o ângulo, caramba, meu irmão. O Romero que fechou o olho e chutou em cima dele, velho. Cara, o Romero ele já era ruim quando ele era novo. Você imagina ele agora, então. E aí, cara, quando eu tô falando que o Corinthians precisa de reforços, veja, o Corinthians tá perdendo um jogo de 2-0. E aí, quem é o Dorival? O Dorival vai olhar pro banco, quem ele chama? Léo Maná, Ranielli e Guinegão. Qual a chance disso dar certo? Mas não precisa contratar não, né, Fabinho Soldado? Tá ótimo desse jeito. Tá ótimo. Olha, tá ótimo, não precisa contratar não. Ó, eu tava falando que dias atrás não compensava tanto trazer o Carlos Vinícius, mas eu acho que eu já comecei a mudar de ideia, meu irmão. Porque se for pra gente depender de Romero, de Thales Magno, a gente tá perdido. Bom, pois é. Já passou da hora. Vai ficar vivendo o Campeonato Paulista até quando, Corinthians? Até quando? Acorda, jogadores. Acorda, Dorival. Acorda a comissão técnica. Acorda todo mundo, velho.